Olá, meus amigos de jornada, mais um dia nos encontramos, mais um dia para que nós possamos estudar um pouco mais sobre o planejamento patrimonial da família. E especialmente hoje nós vamos tratar de filhos menores. Filhos menores podem ser sócios de uma sociedade holding patrimonial da família? Pode ter no quadro de sócios de uma sociedade empresarial menores? Então, trata-se de uma questão comum em meio à análise de um planejamento sucessório e patrimonial. E nesses possíveis cenários de debate, surgem questionamentos como: afinal, pode meu filho menor ser sócio da minha sociedade? Pode ele dar início à instituição de uma sociedade? Pode o meu filho menor começar uma sociedade? Abrir essa instituição, essa sociedade? Posso doar cotas sociais para os meus filhos menores, como adiantamento de herança, tornando-os sócios? É isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Meu nome é Fátima Garcia, sou advogada, especializada em planejamento patrimonial da família. Espero que você aproveite bastante o conteúdo e, se ao final você gostar, por favor, deixe seu like, compartilhe, para que o YouTube entenda que é relevante esse tema. Ok? Então vamos. Na verdade, o Código Civil brasileiro é que traz para nós os fundamentos para trabalharmos um planejamento envolvendo a figura de um parente menor de idade. Parente, seja filho, seja irmão, enfim. O parente menor de idade. Então, o Código Civil fala em 4 grandes temas e trata sobre esse assunto em 4 grandes temas. O primeiro tema, eu posso destacar para vocês, é a liberdade para exercício pessoal de atos civis. A liberdade para esse exercício pessoal nasce com a nossa vida, nasce conosco. E a ordem jurídica nos confere personalidade civil desde nosso nascimento, e é por isso que passamos a ser sujeitos de direitos e de obrigações. Ou seja, podemos adquirir direitos dos mais variados, aqui incluídos os relacionados a questões societárias, decorrentes de um planejamento sucessório e assim por diante. Porém, no tocante ao exercício de tais direitos, é a partir de determinado marco temporal, a contar do nosso nascimento, que a legislação civil vai nos concedendo níveis de autorização para o exercício dos atos da vida civil. É o que nós chamamos de capacidade civil. Então, nesse sentido, temos basicamente 3 situações que tratam da capacidade civil. Então, os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes. Então, o artigo 3º do Código Civil estabelece esse ditame: os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes. Para quê? Para exercerem pessoalmente os atos da vida civil. E, por isso, deverão ser representados legalmente. Então, os menores de 16 anos são representados legalmente. Aqui, a vontade do menor é manifestada pelo seu representante, na assinatura de um documento, por exemplo. Quem assina é o representante, representando exatamente o menor. Então, o menor absolutamente incapaz, ele é representado. Agora, os maiores de 16 anos
e menores de 18, entre 16 e 18 anos, então estão entre o rol daqueles que são considerados relativamente incapazes. E esses que são considerados pela nossa lei civil relativamente incapazes, eles são, na verdade, assistidos. E o Código Civil, lá no artigo 4º, inciso 1º, expressa realmente essa condição. Os menores entre 16 e 18 anos, ou seja, maiores de 16 e menores de 18 anos, são assistidos. Então, eles não são representados, eles são assistidos, podendo praticar, desde que regularmente assistidos, vários atos. Nesse caso, o menor manifesta sua vontade, porém, em virtude de manifestar também a sua vontade, em virtude de não possuir total capacidade plena para todos os atos da vida civil, cabe àquele que o assiste manifestar também a sua concordância em relação à vontade desse menor. Olha que legal. Então, nessa situação, o menor assina o documento manifestando a sua vontade. Ele já tem vontade e a vontade dele é respeitada, manifestando a sua vontade, e é assistido pela pessoa que o acompanha, pela pessoa que o protege. Então, ele é assistido. E nessa assistência, ele tem a chancela da sua escolha. Então, é a primeira manifestação de vontade do menor, que é maior de 16 anos e menor de 18. E tem aqueles que são maiores de 18 anos, são os absolutamente capazes. Todos nós, superando 18 anos, somos absolutamente capazes de exercer todos os atos da vida civil, não necessitando nem de representação e nem de assistência. Então, o Código Civil, no artigo 5º, estabelece essa condição para a capacidade civil. Absolutamente capazes são aqueles que têm mais de 18 anos. Assim, a capacidade civil pode ser entendida como medida do exercício da personalidade. Todos possuem personalidade para adquirir direitos, mas poderão exercer os atos da vida civil relativos a tais direitos conforme possuírem a capacidade para tanto. Aí temos um outro título bastante interessante, uma outra situação bastante interessante também em relação ao menor, que é estudar um pouco sobre a figura do menor como sócio de uma sociedade empresarial. Então, essa mesma sistemática aplica-se aos questionamentos inicialmente levantados. Afinal, pode a sociedade da qual eu faço parte, você faz parte, ter em seu quadro de sócios o seu filho? Eu posso ter o meu filho no quadro de sócios da minha sociedade, menor de 16 anos? Aquele que é absolutamente incapaz, no caso, ele é menor de 16 anos? E a resposta é sim, afirmativa. O menor, neste caso, desde o nascimento, tem direito a ser detentor de cotas sociais, inclusive provenientes de doação. E pode figurar, sim, como sócio, sendo sujeito de todos os direitos decorrentes desse ato, dessa função, sócio de uma sociedade. Mas se um sócio tem que manifestar a sua vontade na prática de diversos atos da sociedade, ao menos no âmbito interno dessa sociedade, como que um sócio menor de idade votará em uma reunião de sócios para fins de aprovação das contas, por exemplo, anuais, numa sociedade limitada, conforme preceitua o Código Civil? É nesse ponto que entra o Instituto da Representação.
o sócio menor de 16 anos é representado e a vontade do menor será manifestada pelo seu representante legal, que fará essa manifestação da vontade na busca da consecução de seus maiores interesses, cuidando dos interesses desse menor, como representante legal desse menor. Por exemplo, na hipótese de um filho menor compor o quadro societário de uma holding familiar, seu pai ou a sua mãe deverão manifestar a vontade do filho enquanto menor de 16 anos, assinando por ele como seu representante na ata de reunião dos sócios. Então, o filho não assinará a ata, pois não tem capacidade civil para isso. E essa mesma sistemática aplica-se em possíveis alterações do contrato social, uma vez que os sócios devem assinar o contrato social, pelo menos por via de regra, devem assinar tais documentos. Então, em algum tempo depois, ao completar 16 anos, o filho poderá manifestar a sua vontade por meio da assinatura da respectiva ata, devendo, no entanto, assiná-la também o assistido, né? O representante legal que vai assistir o menor. O assistido assina junto com o representante legal que o está assistindo, chancelando, então, a prática daquele ato, a vontade expressa do menor, que é maior de 16 anos, mas é menor de 18 anos. E estará novamente agindo nos limites da lei, resguardando os interesses desse menor. Da mesma forma, pode o menor de 16 anos, desde que devidamente representado, e o maior de 16 anos e menor de 18, regularmente assistido, constituir ou passar a integrar uma sociedade empresarial, seja inclusive uma holding familiar, por exemplo. Então, suponhamos que a mãe e o pai desejem adiantar parte da herança para um filho menor de 16 anos, por meio de doação das cotas sociais, que é um instrumento comumente utilizado no âmbito do planejamento patrimonial sucessório, dentro do sistema implantado de holding patrimonial. Então, nesse caso, poderão constituir uma holding familiar e então doar as cotas sociais ao filho menor sem problema nenhum, passando esse filho menor a figurar como sócio. Afinal de contas, esse filho menor tem personalidade civil desde que nasce e pode ser sujeito destinatário de doação em uma relação jurídica válida. Contudo, conforme pontuado, exercer pessoalmente os direitos decorrentes da propriedade do bem doado, no caso cotas sociais, né, é uma outra questão. Irá figurar no quadro societário o filho menor, porém ele será representado ou assistido, dependendo da idade, como nós traçamos detalhadamente ali mais acima, né, um pouquinho antes nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Então, tais atos caberão aos seus representantes legais. No caso da sociedade holding patrimonial, nesse sistema, quem representa o menor são os pais. Eles são representantes, está dentro do ordenamento jurídico, respeitando todo esse ordenamento jurídico, não tem nenhum problema, o ato é jurídico perfeito e acabado, ok? Outra nuance importante que nós devemos salientar, que o menor exercendo pessoalmente atividade empresarial e menor sócio de sociedade empresária, está tudo certo? Menor exercendo pessoalmente atividade empresária. Menor sócio de sociedade empresária, está tudo certo? Pode até surgir algum argumento previsto no artigo 972 que diz o seguinte, ó,
pode podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Então, se é necessário estar no pleno gozo da capacidade civil, o que só é alcançado aos 18 anos, como pode um menor figurar como sócio? Pode ser uma questão que você está levantando agora, ou que, ao chamar a atenção desse artigo do Código Civil, eu estou levantando essa questão para você agora. Aí nós temos que pontuar o seguinte: a própria lei estabelece as condições para esse menor figurar numa sociedade, porque desde que ele nasce, ele tem personalidade. E o exercício da personalidade é feito através da sua capacidade civil. Então, se ele é menor de 16 anos, ele vai ser representado. Se ele estiver com uma idade maior que 16 e menor que 18, ele é assistido. Mas nessas condições, respeitando essas exigências do Código Civil, tudo certo, perfeitamente possível para esse menor exercer atividade empresarial, inclusive individualmente, porque nós já temos condição de ter uma empresa que nem precisa de sócio, ela pode ser fundada por uma única pessoa. É a sociedade limitada unipessoal. Basta que esse menor seja representado ou assistido. Não vejo qualquer problema. Então, excepcionalmente, no 974 do Código Civil, no artigo 974 do Código Civil, se assistido ou representado, tudo bem, está tudo certo, pode se fazer presente na sociedade, ok? Porém, o menor exercer atividade pessoal, empresarial como pessoa física é uma situação diversa de figurar como sócio de pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica tem personalidade própria. E a pessoa jurídica, se for constituída com um único sócio e ele menor, ele será assistido ou representado. E se ele se ele figurar dentro de uma sociedade holding familiar, que é uma sociedade que envolve pais, irmãos, né, a família, ele será representado ou assistido pelos pais. Então, quando falamos de sócios menores, estamos trabalhando no âmbito de uma sociedade, de uma pessoa jurídica. Um ente dotado de direitos e obrigações próprios, que tem personalidade e capacidade diversa da pessoa física. A pessoa jurídica tem personalidade própria. Então, a pessoa jurídica é quem exerce a atividade empresarial e não os sócios. Quem exerce a atividade empresarial é a pessoa jurídica. Assim, a sociedade exerce a atividade empresarial e os sócios figuram como investidores, não se aplicando a restrição, então, do artigo 972 acima mencionado, antes mencionado, agora mencionado. Então, se o sócio é menor, ele não vai praticar atividade empresarial, porque quem pratica atividade empresarial é a empresa, o sócio é o investidor. Ele não exerce atividade empresarial. Quem exerce atividade empresarial é a pessoa jurídica, ok? Outra nuance importante que nós precisamos, e a última, são as exigências legais para a participação de sócio menor. Então, nós já vimos que é possível, então é juridicamente possível a figura do sócio menor. E o Código Civil pontua no artigo 974 que é obrigação da junta comercial registrar esse contrato social e as respectivas alterações que contenham a figura do sócio menor de idade. E aí, nesse artigo 974 do Código Civil, ele menciona que o sócio incapaz
e a menoridade está incluída como uma das causas de incapacidade relativa e, como causa única da incapacidade absoluta, é outra questão. Então, vamos ver exatamente como está escrito nesse artigo. Olha, preste atenção que eu vou ler para vocês. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. O registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, desde que atendidos de forma conjunta os seguintes pressupostos. Número 1. O sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade, óbvio, porque se ele é incapaz, ele tem que ser representado e a sua vontade precisa ser representada. Então, como a sua vontade precisa de outra pessoa para ser representada, ele não pode figurar na administração como administrador dessa sociedade. 2. O capital social deve estar totalmente integralizado, porque o capital social é que garante o credor. Então, o capital social precisa estar integralizado, ou seja, o valor do capital social tem que estar no caixa da sociedade, dentro do caixa da sociedade. Ele tem que estar totalmente integralizado. 3. O sócio relativamente incapaz, ou seja, aquele que tem mais de 16 anos e menos de 18 anos, ele deve ser assistido. E absolutamente incapaz deve ser representado por seus representantes legais. Então, reitera novamente a norma já prevista que nós já falamos um pouco antes. Então, assim, quadro societário de uma empresa familiar pode ter como figura, sim, um sócio menor de idade, sem problema nenhum, desde que a administração dessa sociedade não seja exercida pelo sócio menor, quer relativamente ou absolutamente incapaz. Temos aqui, então, que respeitar a norma que nós tratamos detalhadamente, né, um pouco antes. O capital social, então, tem que estar totalmente integralizado para ingressar esse sócio menor. Porque o sócio menor não tem renda, ele não tem capacidade financeira. Então, é preciso que ele, ao entrar na sociedade, alguém tenha suprido lá a sua cota à parte na integralização do capital social que ele tem na figura que ele tem na figura de sócio. Então, cada sócio contribui com um capital para a integralização da sociedade. O sócio menor precisa de contribuir também. Então, certamente na sociedade holding familiar, os pais vão integralizar o capital social correspondente à obrigação do menor, exatamente para que cumpra todos os ditames legais, todas as determinações da lei. Então, o sócio menor, ele seja representado se for absolutamente incapaz, ou assistido se for relativamente capaz, está tudo certo, tudo perfeito, tá? A gente, então, tem a figura desde 2019, pela Lei 13.874, nós temos a figura da sociedade empresarial unipessoal. Então, esse sócio que é menor, se ele for representado ou assistido, dependendo da idade dele, eu entendo que ele também pode ser, ele pode estar figurando como sócio de qualquer tipo de sociedade legalmente constituída, ok?
Então, novamente, mesmo na questão da sociedade unipessoal, a resposta continua sendo afirmativa. Pode sim, uma sociedade unipessoal ter nessa sociedade um menor, desde que representado ou assistido, ok? Então, a capacidade para ser sócio de uma sociedade limitada, desde que não haja impedimento, a legislação permitindo e autorizando, tudo certo, o menor pode se figurar nessa qualidade de sócio de uma sociedade, ok? Agora, se por acaso essa sociedade tiver que ser administrada, ela terá que ser administrada por um administrador que tenha plena capacidade civil. Então, o menor não pode ser administrador, reiterando as exigências lá do Código Civil, ok? Então, respeitadas essas exigências, é possível sim incluir, por exemplo, um parente menor de idade no contexto de um planejamento sucessório, envolvendo a figura de uma sociedade holding familiar, por exemplo, para que atue como sócio sem problema nenhum. Claro que o exercício desses direitos terá que obedecer todas essas regras que nós já adiantamos. É plenamente possível, sim. Eu posso dizer para vocês que nós já constituímos um sistema que, na verdade, era uma empresa única, era uma holding patrimonial pura, simples. E essa holding patrimonial ela já nasceu com duas menininhas recém-nascidas, gêmeas, como sócias, já nesse planejamento de futuro desse casal jovem e bastante inteligente, já planejando o futuro das filhas desde o seu nascimento. Muito bacana. É possível, então, e basta ter esses cuidados que nós destacamos, ok? Então, se vocês gostarem, lembrando, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Aqui temos sempre, semanalmente, novidades, nós temos bastante informação sobre o planejamento patrimonial da família, e se isso for importante para você, se inscreva assim no nosso canal, que você vai ter sempre as atualizações de tudo que está acontecendo e de todas as ações governamentais, mundiais, que vão interferir de alguma forma no planejamento da família, ok? Obrigada, até mais.